What's up, galera? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o used to e o to be used to. Vocês conhecem a diferença entre eles? Não? Então continua nesse vídeo que eu vou te explicar. O used to nós usamos para falar de hábitos do passado. Coisa que nós costumávamos fazer, porém nós não costumamos fazer mais. Pelo menos não da maneira que nós fazíamos. Qual a estrutura que nós utilizamos para falar de hábitos no passado? Aqui está. Na forma afirmativa, nós utilizamos o sujeito, mais o used to, mais o verbo e mais o complemento. O exemplo é: I used to play soccer when I was a child. A pergunta que eu tenho para vocês é: eu ainda costumo jogar bola? Ou eu só jogava quando eu era criança? Eu costumava jogar quando eu era criança? Quem respondeu que eu costumava jogar quando eu era criança está correto. Eu não tenho mais esse hábito. Pelo menos não da maneira que eu tinha. Segundo exemplo. Claire used to like math when she was a high school student. A pergunta é: a Claire, ela ainda gosta de matemática? Ou ela costumava gostar quando ela era uma estudante do ensino médio? Quem respondeu que quando ela era uma estudante do ensino médio ela gostava, está correto. A forma negativa do used to é sujeito, mais o didn't, mais o used to, mais o verbo, mais o complemento. Mas tomem cuidado. Quando vocês utilizarem o didn't, o used to ele passa a ser used to, não used. Ok? Aqui está um exemplo. I didn't used to play soccer when I was a child, but now I play it every day. Por que nós utilizamos o use e não o used? É muito simples. Porque quando nós falamos no passado, nós devemos utilizar o verbo auxiliar do passado, que é o did. Então, o verbo principal da frase, ele volta para sua forma base. Então, por isso, I didn't used to, não I didn't use it to. Outro exemplo. Claire didn't used to like math when she was a high school student, but now she loves it. Agora, vamos falar sobre o used to na sua forma interrogativa. Nós utilizamos o verbo auxiliar do passado, que é o did, logo no início. Lembra que nós precisamos fazer aquela inversão? Então, a estrutura é did, mais o sujeito, mais o used to, forma base. Lembra? Mais o verbo, mais o complemento. E no final, a interrogação, é claro, porque é uma pergunta. Então, o exemplo é: Did you used to play soccer when you were a child? Lembrando que a entonação também é muito importante. Você não pode dizer Did you used to play soccer when you were a child? Isso é, a estrutura está correta, porém a sua entonação é uma entonação de afirmação, não de uma pergunta. Um outro exemplo é: Did Claire used to like math when she was a high school student? Reparem nesse exemplo que não necessariamente eu preciso usar o sujeito como he, she, it. Eu posso utilizar o nome também. Agora é a vez do to be used to. Nós utilizamos o to be used to para falar de algo que nós estamos familiarizados. Algo que nós estamos acostumados a fazer. To be used to, na sua forma afirmativa, leva a seguinte estrutura: sujeito mais o verbo to be. Lembrando que o verbo to be, você precisa utilizar a conjugação de acordo com o sujeito. Então, am, are, is é o verbo to be, correto? Após isso, nós utilizamos o used to, mais o verbo, mais ing, mais o complemento. O exemplo é: I am used to sleeping early every night. Então, fica assim: eu estou acostumado a dormir cedo todas as noites. Quando você diz que você está acostumado, o to be used to, ele passa a ser um adjetivo, ok? Nós também podemos utilizar o to be used to para dizer que nós estamos acostumados com algo, não com alguma ação. Por exemplo,
Claire is used to the noise of the city. Lembrando que noise aqui é um substantivo, não é um verbo. Então, a Claire ela está acostumada com o barulho desta cidade. A estrutura vai ficar assim: sujeito mais o verbo to be, mais used to, mais o substantivo, mais o complemento. To be used to na forma negativa. É bem simples de fazer. Basta você colocar o verbo to be na negativa. Então vai ficar assim: o sujeito mais o verbo to be na negativa, mais o used to, mais o verbo com ing, mais o complemento. E o exemplo é: I am not used to sleeping early every night. Mas você também pode usar a forma contraída. I'm not used to sleeping early every night. To be used to na negativa com o substantivo agora. Inicia-se com o sujeito, mais o verbo to be na negativa, mais o used to, mais o substantivo e o complemento. Um exemplo é esse aqui. Claire isn't used to the noise of the city. Neste caso, o substantivo aqui é o noise. Agora é a vez do to be used to na sua forma interrogativa. A estrutura vai ficar o seguinte: com o used to nós usávamos o auxiliar did. Neste caso, ele não vai precisar do verbo auxiliar. O próprio auxiliar será o verbo to be. Então, faremos a inversão e vai ficar assim: verbo to be, am, is, mais o sujeito, mais o used to, mais o verbo, mais ing e o complemento. Aqui está um exemplo. Are you used to sleeping early every night? Neste caso, está perguntando assim: você está acostumado a dormir cedo todas as noites? Tá vendo que não está perguntando de um hábito no passado, mas de algo que a pessoa está familiarizado. Agora, o to be used to com o substantivo. A estrutura vai ser exatamente a mesma. Então vai ficar assim: o verbo to be, mais o sujeito, mais o used to, mais o substantivo e o complemento. Aqui está o exemplo. Is Claire used to the noise of the city? Então ficaria assim: a Claire está acostumada com o barulho desta cidade? E aí, pessoal, conseguiram entender a diferença entre used to e to be used to? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o joinha. Se tiverem alguma sugestão de algum vídeo que vocês tenham dúvida, deixa nos comentários aqui que nós vamos providenciar para vocês também. Thank you!